Fala galera linda do meu coração, eu desejo para vocês todos um excelente dia e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque vai ficar gravado, né? E vai para a rede SDP TV, para o Brasil e para o mundo. Esse nosso bate-papo de hoje, cara, é muito interessante. Para quem não conhece Brasília, para quem não conhece Ceilândia, eu chamo de Ceilondres, entendeu? É a maior cidade de Brasília, né? E hoje eu tô com o Dilson, administrador de Ceilândia. Aí na sua cidade, de repente, vai chamar de prefeito, porque vai ser visto no Brasil e no mundo todo, né? E é só em Brasília que nós chamamos de administrador, né, Dilson? Exatamente. Bom dia, Dilson! Bom dia a todos! Vamos acordar, vamos falar aí tudo é alegre, é contente, é divertido e vamos falar bastante dos trabalhos que está acontecendo dentro da nossa cidade. Dilson, por favor, se apresente para o nosso telespectador, nosso público. Quem é o Dilson? Bom, Túlio, primeiramente, obrigado mais uma vez por estar aqui com você, que é a segunda vez, né? Já tive Segunda vez. programa mais lá no início dessa gestão. Dilson é uma pessoa, um funcionário de carreira, né? Eu sou da Emater, sou zootecnista de formação, que a vida me levou para a gestão pública, né? Desde que eu entrei na Emater, até antes de eu entrar na Emater, perdão, eu trabalhei na Terra Cap, né, como assessor do diretor técnico, e fiz o concurso da Emater, passei, aí fui ocupando cargos, né, sendo convidado e ocupando cargos de gestão, cheguei até ser secretário de Estado, presidente de empresa, superintendente, fui liquidante de empresa e, enfim, tive uma experiência vasta nesses 35 anos de EDF e nessa gestão, né, nesse segundo mandato do governador Ibanez, reeleito com a ajuda de Ceilândia, inclusive, fui convidado a assumir essa missão, que é uma missão muito importante, uma missão cuidar da cidade de Ceilândia, que eu considero que é a missão mais importante da minha vida, porque administrador regional, como você bem disse, equivalente a prefeito, entretanto, sem ter toda a autonomia e as atribuições que o prefeito tem. Porque como aqui é um cargo indicado, né, não é um cargo eletivo e é de confiança do governo, a gente tem que fazer o meio de campo com as secretarias e empresas que prestam serviços, né? Por exemplo, asfalto, urbano é Nova Cap, asfalto de rodovias é UDR e limpeza é CLU. Em prefeituras isso é tudo ligado diretamente ao prefeito, aqui não, é ligado ao governo e ao administrador cabe fazer esse meio de campo, né? O administrador seria aí um grande despachante de governo, né? A gente ajuda na organização, no planejamento da cidade e na demanda dos serviços, né? E da zeladoria do dia a dia da cidade e no planejamento de obras. Então, e assim, a comunidade, né, a população vê no administrador essa pessoa, né, que liga a vida, o cotidiano, o dia a dia ao governo. Então o administrador tem essa função que é muito importante. Cuidar de pessoas é a missão mais importante, né, do ser humano, eu entendo assim. E o administrador cuida basicamente de pessoas, né? A gente tem que ouvir, tem que saber levar, às vezes até a gente faz um trabalho meio de psicólogo, de ouvir, né, entender as pessoas, tem que ter muita paciência, isso graças a Deus eu tenho, né, e cada dia a gente vai envelhecendo, vai tendo mais. Então é isso, um zootecnista de carreira da Emater, extensionista rural, que também tem uma paixão muito grande por essa profissão. Digo que a extensão rural foi a minha escola de vida, que me ensinou muito o que eu sou hoje. Eu devo muito à extensão rural, né? Logicamente a gente deve à família, à educação, aos pais, que me deram ótimos exemplos, mas a extensão foi a minha escola, vamos dizer assim, profissional, né? Da área administrativa profissional. E os espaços que eu ocupei, todos eles me levaram a ser hoje isso. Eu me considero hoje muito mais um gestor público, né? E fim de carreira. Não, 35 anos, já tá chegando, né, o dia de dar uma descansada, mas ainda tô... E o cara já quer aposentar, vamos não, né? Não, tem bastante pique ainda, tem bastante pique, né? E assim, sou muito ligado em política, tive a vida também
né, me levou para esse lado. Sempre tive lado na política, eu acho que é importante. Importantíssimo. Você não pode ser desleal com quem te apoia, com quem te confia em você, né, e você sabe disso. Você é uma pessoa muito leal também. Muito, graças a Deus. Então, mas você tem que ser leal ao seu grupo, às suas pessoas, e também respeitar os outros. É por isso que eu digo que na política sempre tive lado, mas nunca tive inimigos políticos, porque eu sempre respeitei os outros lados. A gente sabe que a política, muitas vezes as pessoas que não entendem se indispõem no seu dia a dia, na sua vida pessoal, por questões políticas, sendo que os políticos hoje estão em lados opostos, mas estão do mesmo lado, interesses comuns, às vezes os unem também, e a própria amizade, serem amigos não impede de serem adversários. Então acho que a política é isso, a política é importante na vida de todos. Não existe organização social sem política, sem regras, sem leis. A organização do Estado é importante e a política faz parte disso. Então, além de ser um técnico, as pessoas falam, você é muito técnico. Sou, porque eu entendo, 35 anos de experiência, como disse, na minha vida de extensão rural, aprendi a planejar, porque a extensão trabalha com planejamento, principalmente planejamento participativo, ouvindo as pessoas, e eu aprendi isso, né? Eu gosto muito de ouvir, recebi aqui durante 8 meses, diariamente, gente das 8 da manhã, às vezes até às 6 da tarde, né? Incansavelmente foi assim. A minha chegada à Ceilândia foi isso, para que as pessoas me conhecessem, que eu conhecesse bem as pessoas, porque a cidade estruturalmente eu já conhecia muito bem. E a partir daí a gente começou a entender as demandas e começar a buscar as soluções. Isso que é o bacana, porque é o segundo mandato, né, cara? Isso. É o segundo mandato dentro do assinante e fica até mais fácil de trabalhar, porque você teve um primeiro mandato, conheceu tudo. Ninguém conhece tudo, né, chefe? Eu falo chefe, gente, que é o jeito de falar, eu gosto de falar, só assim, né, Gilson? Por amizade. Né, por amizade mesmo, amizade de trabalho, de política, de boas, de costelão, que eu ia perguntar isso pra ele agora, que ele gosta de costela também, porque o cara vem do lado, se não gostar de uma panceta bem feita, entendeu? Mandar até um abraço pro meu amigo Paulão, ó, Paulão, parceiro, um jeito nosso também, que faz uma panceta maravilhosa. Mas, nosso administrador, fala um pouquinho do que está acontecendo agora, porque é o seguinte, todo mundo fala, e eu acho que é verídico, só começa a funcionar Brasília, Brasil e o mundo depois do carnaval, entendeu? Então ontem foi segunda, hoje terça, esse programa vai ser na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai ser geral. Como é que estão os trabalhos, né, da administração junto com a sua equipe? Porque, gente, é uma equipe sensacional, eu gosto de valorizar a equipe, porque sem uma equipe boa, o administrador não consegue fazer nada, ele só administra ali, mas se não tiver uma equipe por trás para movimentar isso, para ajudar ele de uma forma, uma cidade tão grande. E você que está do outro lado da telinha, não se esqueça de deixar aquele likezinho, se inscrever no canal, é lógico, né, e compartilhar para geral, porque vocês vão conhecer um pouco mais do que é a nossa CI, conhecida como a nossa Ceilândia, mas conhecida como CI, entendeu? Gilson, como é que está esse trabalho aí dentro da nossa cidade, no geral? Faz aquele apanho no geral, assim, porque tem muita coisa para fazer dentro dessa cidade. Agora você faz o seguinte, toma uma aguinha para não ficar com a garganta seca, entendeu? Que faz parte, está muito seco o tempo, viu, gente? Você que está do outro lado também, se cuide, tome bastante água. De lá chegou um cafezinho que delicioso que eu já tomei, sem açúcar. Sem açúcar. Nós estamos trabalhando assim, sem açúcar. Eu não vou falar qual é a marca do café, que eu não vou fazer propaganda, senão o cara não vai querer me pagar, entendeu? Mas o cafezinho está uma delícia. Fernanda, obrigado, viu? E aí, fala um pouco mais da sua cidade, da nossa Ceilândia, que vai completar 54 anos. Café de Brasília. Café de Brasília. Não vou falar, não. Só se ele fazer o patrocínio. Mas de repente, né, ele banca a gente, tá? O café do sítio, tá, gente? É um café de Brasília, é um café. Uma delícia. Vamos lá. Você falou uma coisa importantíssima, equipe. Né? Ninguém consegue trabalhar sem uma boa equipe. E nós temos uma boa equipe aqui na Ceilândia. E vamos dizer, a equipe começa no maior. Nós temos hoje um mestre, o governador Ibanez, a vice Celina lá, você sabe, a organização política do GDF, né? E os secretários de Estado, né? Empresas que prestam serviço. Então, a organização é essa. E aqui na Ceilândia, como eu disse, nós temos uma equipe maravilhosa,
principalmente uma equipe de obras, porque o dia a dia da cidade que mais demanda administração é zeladoria, é infraestrutura, é manutenção, é tapa-buraco, é desobstrução de rede, né? O dia a dia também de problemas com outras concessionárias como CAESB, SEB, Neoenergia, e a gente fica no meio disso tudo. E a minha equipe, essa equipe da administração, né, tem o meu chefe de gabinete, João Marcelo, que você conhece muito bem, show de bola, é uma pessoa extremamente competente, os meus coordenadores também, né, tive oportunidade de escolhê-los, né, e aqueles que foram indicados foram pessoas que se encaixaram muito bem. Então tem uma equipe que alguns eu pude escolher diretamente, outros estavam aqui, a gente respeita, né, porque eu acho que assim, o profissionalismo é muito importante e nessa hora não cabe aquela questão de é de fulano, é de ciclano, não está prestando um serviço, a gente foi mantendo, até foi um pedido do governador que não queria aquela questão de chega, troca todo mundo, bota todo mundo novo, aí as pessoas chegam sem entender, demoram para pegar o ritmo, e aqui não houve essa quebra. Quando você falou o segundo governo, do governador Ibanez, eu não estava aqui como administrador, mas a gente conhece os que estavam aqui antes de mim, pessoas também super competentes, que fizeram uma gestão, né? Aí tivemos uma pandemia que atrapalhou bastante, né? E pegou muita coisa, mas também fizeram uma boa gestão dentro deste governo. E eu vim para cá em 2021 ainda, né? Como coordenador regional, e aí sim foi quando eu vivi Ceilândia, o dia a dia, a gestão. Então, quando eu fui convidado no final de 2022, né, para ser administrador, o governador me fez esse convite, que foi assim, quase que um convite sem poder recusar, né? Aquele, você vai para lá e acabou, tá nomeado. Ele e o secretário Zé Humberto, você sabe que é o gerente, cara, dele, nota mil também. É quem coordena tudo. O Zé Humberto é um campeão, uma pessoa maravilhosa. Então confiaram em mim essa missão, que eu aceitei, como disse, como missão, né? Mas já conhecia a cidade. Então, e a equipe que aqui está mudou muito pouco, né? A gente teve algumas mudanças, logicamente, algumas pessoas que eu trouxe, algumas pessoas que decidiram por vontade própria sair, vieram outras do local, e a gente tem realmente uma equipe muito boa, de um governo que tem uma equipe muito boa. E vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar a cidade aí, como é que está a limpeza, higienização, cuidado, vamos entrar as cobranças, gestão. Porque a comunidade, gente, ela cobra muito, mas cobra muito, e comunidade é para cobrar. Agora é o seguinte, agora tem um detalhe, eu falo isso no meu programa direto, você quer cobrar? Maravilha, mas ajuda, traga uma solução também, de repente, que você traga uma solução para o nosso administrador, como o nome já disse, administrador. O que o administrador tem que fazer? Administrar, entendeu? Da melhor forma possível, com os órgãos públicos que ele tem. Mas agora é o seguinte, a comunidade tem que parar de ficar jogando lixo no meio da rua, pô. Isso aí nós vamos... Entendeu? Quer falar disso? Não, eu tô falando assim porque eu sou comunidade, né? Eu moro em Ceilândia. Vamos matar esse assunto logo? Mate aí, fale logo. logo. Assim, vamos lá. O dia a dia da cidade é isso, né? Como eu falei, zeladoria, limpeza, tapa-buraco, isso é a emergência do dia a dia. O SLU faz um trabalho muito bom. O SLU tem uma equipe gigante dentro da Ceilândia, né? Além da coleta rotineira, né, que tem nas casas, nas empresas, nos pontos de coleta normais, o SLU ainda tem um trabalho de coleta de lixo que é disposto em local inadequado, né? Esse é um problema sério que não é só da Ceilândia, do DF todo, eu acho que em vários lugares do Brasil, porque você anda em outras cidades, né, também, não todas, porque a gente sabe que tem cidades que são um pouco mais tranquilas com isso, mas a maioria, infelizmente, algumas pessoas mal educadas têm mania de jogar o lixo fora do local certo. Isso dá um trabalho muito grande para o governo, dá um trabalho muito grande para a comunidade também, porque incomoda, é um risco à saúde pública, né? E é um custo muito alto. Você vê, o SLU, eu não vou lembrar os números exatos, mas no ano retrasado, o ano passado ainda não tem, 2023, foi algo em torno de mais de 40 milhões de reais gastos com limpeza de lixo em local inadequado.
Não tem a ver com a coleta tradicional, com o trabalho do dia a dia do SLU. Não, esse ele faz, tem um custo alto também, mas é a rotina. E para isso que ele existe. Agora, a limpeza em locais inadequados custa muito dinheiro, dá para fazer hospitais, escolas, olha, um tanto de coisa que dá para fazer. E é um dia a dia pesado, porque é o famoso enxuga-gelo. Se você andar aqui da administração do lado, tá, é um cerejo aqui nessa via que chama M1, você vai ver pontos de lixo que todos os dias a gente limpa. E todos os dias à noite vem gente e deposita novamente. Entulho, né? Resto de garrafas de bebida, móveis velhos, sofá, vaso. Eu nunca vi um lugar para trocar tanto vaso sanitário em Ceilândia. Todo Dava dia. para fazer um jardim, tudo Todo tanto dia vaso que coloca. Todo cara. dia tem vaso e sofá em algum canto. E daqui para lá Incrível, você velho. tem. Além de lixo mesmo, doméstico. Então, assim, é uma questão que a gente tem que mudar. Quando falo que é cultural, eu prefiro não dizer isso, porque não é de todos. É de uma minoria, tudo. E é uma minoria que causa transtorno a todos. Então, eu acho que é uma questão que a comunidade tem que ajudar o Estado. Né? Você ver uma coisa errada e ignorar, você está ajudando, você está contribuindo. Você ver e falar, né, você está ajudando, você está mostrando aquela pessoa. Né? Logicamente, alguns vão se tocar, outros não vão se tocar nunca, mas a gente começa a mudar e tudo tem que ter um princípio. Não, e outra coisa, falando nesse assunto, botei nessa tecla um pouquinho mais aqui, cara, toda segunda, toda quarta, toda sexta, tá? O SLU passa, eu falo que eu moro no Penorte, na 13, eles passam lá toda segunda, toda quarta e toda sexta para pegar todos os resíduos. Na segunda, na terça e na quinta é só reciclável, tá? Eu na minha casa eu tenho reciclável separado, garrafas, plásticos, caixa de leite, entendeu? Tudo separadinho. O que custa? Aí você chega, teve um senhorzinho rapidinho, na esquina de casa eu limpei 3 vezes a esquina, porque tem um colégio e tava jogando resíduos ali. Aí eu limpei de novo, beleza. Numa quarta vez eu vi um senhor vindo lá de baixo, que ele não mora na minha rua, ele mora na rua de baixo, subiu para mim e falou: doutor, pelo amor de Deus, ajuda o nosso coração, ajuda a nossa cidade, não precisa jogar aí não. Sabe o que o senhor faz? Toda segunda, terça e quarta vai passar lixo, não é entulho. Entulho, tem um papo entulho lá no SLU que você pode ir lá pedir, né, contrata uma empresa e que vai levar o seu entulho lá em cima. Mas você não pode, cara, não sei. Você mesmo pode levar. Você mesmo pode levar, mas será que a administração pode dar uma força? É uma pergunta que eu vou fazer porque a comunidade me perguntou, né? Às vezes eu tenho uma quantidade de entulho que não é aquela obra. Não é aquela obra que você vai botar um container na sua frente e vai jogar tudo. Ceilândia é um monstro, cuidado no que você vai falar. Porque Ceilândia é grande, entendeu? Não é uma Candangolândia nossa da cidade pequenininha, não. Eu vou falar. Você consegue fazer essa retirada da administração? Vamos lá, você misturou um pouco as bolas aí, né? Eita, eu adoro isso. Eu vou falar entulho, entendeu? Entulho e inservível são tudo coisas diferentes, né? Isso. Cada um tem uma destinação. O lixo orgânico, como você disse, o SLU, papa-lixo também, tem alguns papa-lixo em regiões comerciais, em algumas áreas residenciais que tem mais problema de coleta, né? Então, lixo orgânico. Lixo reciclável, né, tem a coleta específica. Isso. Né? E tem também cooperativas, tem várias maneiras de você dispor desse lixo reciclável. Nunca no meio da rua, nem em cima das praças ou esquinas, aqui tem essa questão das esquinas. Agora, vamos falar, inservíveis. Inservível é um sofá velho, você trocou o armário da sua casa, uma cadeira que quebrou, né? São inservíveis. Até mesmo uma geladeira que estragou, um fogão velho, isso tudo você pode destinar no papo entulho também, né? Existem também cooperativas e pessoas que reciclam esse material e a administração possui um serviço, logicamente por tamanho de Ceilândia é um serviço pequeno, mas é um serviço que a gente disponibiliza mediante agendamento. Né? Você pode fazer tem um número que eu vou perguntar para o nosso assessor ali, o Fortaleza, que está olhando,
ali escondidinho, bota no papel. Fortaleza é parceirão, viu? Fortaleza fica aqui nos bastidores aqui, mas o cara que está aqui cuidando da tecnologia, entendeu? Vídeo, das redes sociais. Ele é um cara sensacional. Então eu vou passar o telefone em breve. Depois nós vamos passar, vamos colocar o telefone. E aí a nossa equipe vai e coleta, né? Ela encosta o caminhão, as pessoas carregam esse material, bota e a gente destina isso também, junto com a SLU corretamente, né? Então, tem maneiras de você dispor de todo tipo de resíduo, todos eles. Legal. Agora o entulho, vamos lá. Vamos ao Essa entulho. palavra não pode mudar, não? Não, porque entulho é fica estranho. Demolição, resto de demolição. É porque eu tô brincando assim, gente, porque entulho sou eu. Entulho, fica verdade. estranho. Eu não tinha feito essa ligação. Tá vendo aí? Ele não fez essa ligação, mas como eu sou amigo do Dilson, Agora eu então... fiz, agora eu aprendi. Entulho! Pô, fica estranho. Mas essa questão do entulho, vamos lá, você faz uma reforma na sua casa, né? Eu reformei meu apartamento recentemente, gastei um dinheiro considerável com containers, que é a maneira correta. Você gerou, existe uma lei de resíduos sólidos que diz, né, a responsabilidade de cada um na geração e na destinação do resíduo, né? Tem até logística reversa de empresas, né? Tudo isso hoje faz parte, porque se o mundo não cuidar, você sabe que nós vamos acabar atolado em lixo. Positivo. Plástico, todo mundo vê todo dia. Tem a questão do tecido, que é um problema seríssimo. Tem áreas, infelizmente, o mundo às vezes vai jogando um problema para o outro. Tem áreas que eu já vi em reportagens, né? Praias que são só tecido, né, cara? Coisa impressionante, coisa de louco. Então nós temos que dar rumo a nossos resíduos. E o entulho, né, esse resto de demolição, sendo pouca coisa, você pode ensacar, destinar num papo entulho. Sendo uma quantidade maior, você pode providenciar uma carreta, né, aqui ainda se usa até carroceiro, e também destinar num papo entulho. E sendo a quantidade maior, você contrata um container, e esse container, o caminhão, a pessoa que te fornece, ele não te fornece só a caçamba, ele te fornece o trabalho de coletar e destinar. Eles têm também os locais de destinar. Esse entulho, resto de demolição, ele é muito usado pelo SLU e por nós do governo. Ele é triturado, separado o material metálico, né? O metal também é reciclado. E esse resto de concreto... Tu viu que eu estou gostando que ele está mudando o nome entulho? Resto de concreto. Estou ajudando. Ele é triturado e a gente faz o RCC, né, que é o resíduo de construção civil, que é usado na recuperação de estradas, porque faz o papel de um cascalho, de uma brita. Então é um material muito útil. E hoje, como a gente tem um problema sério ambiental, né, hoje o licenciamento de cascalheira é muito complexo, apesar que o cascalho, o cerrado é muito rico em cascalho, mas causa um dano ambiental. Então tem uma legislação muito rígida e a gente usa então brita, que é cara, brita tem um custo alto, e o RCC, que é esse resto de construção civil, que ele é resíduo de construção civil, que ele é triturado e é fornecido para as administrações, para o DR, para a Secretaria de Agricultura, para todos que lidam com estrada não pavimentada, onde é feito então o seu uso para diminuir o problema, principalmente na época da chuva com atoleiro, né? E na época da seca com poeira. Gente, falar com gente técnica é outra realidade, velho. Entendeu? Você viu como é que ele vai botando um negócio bem técnico, uma coisa bem... Mas isso você sabe o que é a experiência já. Né? A experiência disso já tem um trabalho... Eu não estou aqui para ficar bajulando ninguém, que o programa Fala e Túlio não é para isso. Mas nós temos que dar jus ao trabalho que é desenvolvido. Isso aí é verídico. O Fala e Túlio é assim. Entendeu? O programa Fala e Túlio é para falar de positividade. O que nós podemos melhorar, o que já está sendo feito dentro da nossa cidade de Ceilândia. Entendeu? E chegou o telefone veio via Sedex, rapidão, ó. Esse é o número. Então, o trabalho de coleta de inservíveis pode ser agendado junto à administração regional, lembrando mais uma vez que às vezes a pessoa quer uma coisa para amanhã, não é porque existe uma demanda muito grande e a nossa oferta não é tão grande, mas é o 3550-6271. E eu vou deixar aqui, tá? No nosso vídeo, eu vou gravar isso, vou deixar por escrito lá para quando você precisar. Agendamento. Não adianta ser de última hora, porque
O brasileiro tem uma mania aí de ser coisa rápida, tal, não sei o que não, mas não é isso não. Gilson, a parte de 50 6271 35 50 6271 35 50 6271. Agendamento. Liga aí, fala com uma pessoa bacana, com educação, por favor. Não precisa ser mal educado, tem muita gente mal educada nesse Brasil e no mundo, mas nós temos que mudar essa realidade. Como é que nós vamos mudar? Trabalhando do jeito que nós estamos fazendo, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas, colocando nos programas que tem dentro da nossa Ceilândia, que tem vários programas dentro da nossa Ceilândia, vários comunicadores aqui dentro da nossa Ceilândia, vários projetos sociais dentro da nossa Ceilândia. Agora é o seguinte, falando já de lixo, podagem, é o mesmo estilo, a Nova Cap está fazendo um trabalho sensacional que eu já vi, entendeu? Pinturas, aí os caras falam, pô, mas não passou aqui ainda. Muitas luzes de LED já foram colocadas que eu vi, entendeu? Eu falo porque eu vi, porque eu andei na cidade. Toda a cidade já está iluminada com LED ou como é que está esse andamento? Eu não sei. Me fizeram essa pergunta, eu estou trazendo para o senhor. Então vamos lá. A SEB Iluminação Pública foi uma concessionária criada no ano passado. É uma nova concessão, né? E estava em processo de organização, né? De definição de contratos, licitação, porque o ente público tem que trabalhar com licitação e a gente sabe que tem um controle, uma exigência grande, né? Então hoje, a partir do início desse ano, o presidente da SEBPES, o Edson Garcia, que é um amigo de infância, inclusive uma pessoa extremamente competente, ele conseguiu, o ano passado ele organizou, esse ano ele iniciou um cronograma que está definido de implantação de LED em todo o Distrito Federal. Ceilândia tem um cronograma que até o meio do ano, dentro desse cronograma, a cidade estará toda LED. Logicamente a gente tem problemas que vão surgindo no decorrer, mas que faz parte, né, da programação, do planejamento, e eu tenho certeza que a SEB vai cumprir. E o Distrito Federal todo LED até o final do ano. Então o programa é esse, que a SEBPES tem hoje, aquelas contribuição de iluminação pública, CIP, né? Eles recebem esse recurso e aplicam na cidade. Tá? Então nós teremos a SEBPES cuidando e fazendo essa substituição. Nós temos um problema sério na iluminação pública, como você disse que já está, a cidade já está bastante avançada, mas tem muito problema. Trocou o LED e as pessoas, pô, botou luz nova, mas não acende. Não acende, nós temos um problema sério que é roubo de carro. Nossa, eu nem falar sobre isso, mas já falou. Não, mas eu tenho que falar, porque está inviabilizando o trabalho da SEB. Eu mesmo, no meu prédio que eu não moro na Ceilândia, eu moro em Águas Claras, eu acordei 2 sábados em menos de um mês sem energia no quarteirão, porque foram na subestação e roubam o cabo dentro da subestação. Esse povo não tem medo de levar choque. Então, isso que eu tenho um morro de medo de levar choque. MR10, galera dos técnicos de segurança do trabalho, como é que o cara consegue cortar um fio de energia com energia potente? Porque certamente é gente que tem experiência no setor. Então, se não tiver um trabalho sério, logicamente envolve segurança pública, né? Envolve a parte comercial também, tem que ter um controle comercial, porque quem rouba, quem comercializa e quem compra, né? É um ciclo que tem que ser quebrado, porque todos estão cometendo crime, né? Então isso tem que ser resolvido na cidade, porque não avança. É o tempo inteiro eu recebendo no meu WhatsApp gente reclamando, pô, a luz aqui na praça, a gente vai ter jogo, o campo está sem iluminação. A SEB corre às vezes para resolver, às vezes não consegue no mesmo dia, causa, né, ali um transtorno para a comunidade, mas é um transtorno que a comunidade tem que ajudar a cuidar. Se a gente tiver mais vigilante ou se souber, tem denúncia anônima, você não precisa se identificar. A gente tem que começar a quebrar essa questão. Não vamos ficar muito tempo nisso, isso aqui, porque senão nós vamos ficar aqui. Então, iluminação pública é isso. Em breve teremos Ceilândia toda LED. Esperamos que resolvamos esse problema aí de manter realmente essas luzes. Mas está sendo feito, está sendo realizado, viu, gente? Isso que é o legal. Não está parado. Eu falo tem um cronograma. Tem um cronograma, e quando nós andamos na cidade, você vê que já tem luz de LED em algumas regiões bacanas. Você vai ver caminhão em algum lugar. Entendeu? E agora vamos falar um pouquinho também aqui sobre a nossa saúde, educação, uma coisa simples de dentro da nossa cidade, que é uma coisa que não é sua ossada, entre aspas,
entendeu? Mas você consegue levar, né, até o nosso governador, até as autoridades que sejam necessárias, alguma coisa que possa melhorar até a infraestrutura de locomoção, porque às vezes tem cadeirantes que não conseguem chegar até o local, porque são muito... Gente, eu falo que sorrindo, sabe por quê? Porque Ceilândia é como se fosse uma outra Brasília dentro de Brasília, entendeu? Aí você fala, é fácil não. Agora é o seguinte, se não chegar demandas para o chefe, o nosso administrador, chefe é normal, tá? Para o nosso administrador, demandas que eu falo o seguinte, cada comunidade, cada região daqui da Ceilândia, Penorte, Pessul, expansão do Setoró, né, Queens, tudo tem sempre um líder, uma pessoa que diz ser líder às vezes, né, ou uma pessoa que possa nos ajudar, que tem um grupo no WhatsApp, né, que o João Marcelo está dentro desse grupo do WhatsApp, eu falo porque eu sempre mando algumas demandas lá dentro e, cara, muito legal, ele bota tudo no papel, ele faz um cronograma, tô até dando logo a deixa, o Marcelo Pix, viu? Entendeu? Eu faço aquele cronograma, né? Ele monta um cronograma e tenta ajudar da melhor forma possível. Eu vou falar que o cara vai fazer amanhã, não, ele vai preparar para poder mandar uma equipe para aquele lugar, porque ele já fez isso lá para 13 do Penorte, entendeu? Porque tinha uma área lá que não tinha como nem passar cadeirante e tinha um buraco. Eu falei, ele não, de imediato ele preparou, pediu apoio à Nova Cap, né? A equipe da Nova Cap foi lá, analisou, fez Nessa parte de saúde, não falo de dentro de hospitais, porque já não é a ossada do administrador, mas tem toda aquela infraestrutura em volta do hospital que possa ser melhorado. Gente, nada combinado aqui, tá? Eu não cheguei por isso, fiz um monte de pergunta para ele. A equipe de comunicação dele da Ascom, não falei nem com ele, se eu falei, fala com o Dilson logo, entendeu? Não tem nada de perguntas montadas, não. É tudo tete a tete, porque eu já conheço o trabalho dele, então fica fácil de fazer perguntas nesse aspecto. Isso aí, essa área eu falo de educação, isso aí eu falo de saúde e segurança, porque eu acho que tudo isso se envolve, é um pacote que, se você for pensar, analisar e montar, ele é um pacote só. É igual você poldar uma luz, é uma área que é segurança, né? A saúde, porque tem o negócio dos conselhos comunitários de segurança, que um grande abraço, quero entrevistar depois todo mundo. Fala pra gente, dá uma apanhada aí, porque daqui a pouco nós vamos falar da aniversário de cidade rápido, que o nosso programa está quase chegando no final. Segura aí, dá o joinha, né? Passa rápido demais. Ó, eu tô marcando aqui, ó. Passa rápido demais, cara. É muito rápido isso aqui. Você tá vendo? Vamos acelerar. Eu podia fazer umas 2 horas, mas a rede STPTV não deixa. Você embolou tudo aí agora. Vai, eu me amarro. Ó, o legal do Fala aí tudo é o seguinte: deixa a cabeça do administrador já assim, ó. Mas a gente o que você quer? Vamos lá. Você é técnico, pô. Você misturou tudo, mas vamos separar. Vamos lá. Você falou aí educação, saúde, né, segurança, iluminação pública contribui com segurança, né, e contribui com a educação, porque é segurança para os meninos, né, principalmente que estudam à noite. Perfeito. O pessoal que vai para o hospital à noite em emergência, estando iluminado, é mais tranquilo, mais seguro. Então essa parte está. Acessibilidade é uma preocupação grande dessa gestão. Quando eu digo essa gestão, não estou dizendo daqui, do Dilson, estou dizendo da gestão de governo, né? Tanto é que, se você olhar desde o início, né, em janeiro de 2023 para cá, quantos quilômetros de calçada já foram feitos, quantos quilômetros de via já foram recuperados, eu digo recuperados mesmo, né, fresado e recapeado. Tapa-buraco eu nem falo, porque tapa-buraco é a rotina, é o dia a dia, né? Mas isso, calçada com acessibilidade, dentro dos conceitos modernos de acessibilidade, né? O metrô, né? Integração de ônibus com o metrô, né? Com as calçadas, com as áreas de maior trânsito de pessoas, cuidado com os portadores de necessidades especiais. A gente tem corrido muito com isso. Eu não gosto de falar do passado, porque fica parecendo que você está criticando os antecessores, e eu não faço isso, porque eu sei da dificuldade, né? Como eu disse, 35 anos de GDF, eu vi mudar muito, principalmente a administração regional, mudou muito a estrutura que a administração regional tinha lá na década de 80, né? Que eu entrei, comecei a trabalhar, foi quando eu nasci, 89, no GDF, para cá é muito grande, as administrações tinham autonomia. Verdade. Tinha parque de máquinas, tinha massa asfáltica, tinha tudo à vontade. Então tinha uma estrutura que hoje não tem mais. Até porque também o custo do Estado, né,
a gestão financeira do Estado mudou também. Então, a eficiência na gestão teve que ser maior. Hoje o Estado é menor, né, do que foi em outros tempos. Então, esse planejamento, esse trabalho do dia a dia aí na cidade, né, o pessoal que teve no passado, muitas vezes não fez aquela rotina que tem que ser feita na cidade. Tudo que você tem, a sua residência lá no Penorte, você tem as manutenções preventivas, você tem as manutenções periódicas e você tem as manutenções corretivas, né? Você chega lá, se você um quarto, você fecha ele, fica 5 anos sem entrar dentro, quando você chegar lá de novo e abrir, ele não vai estar novinho do jeito que você deixou. O fato de estar parado, ele degrada. Sim. Então, assim, mesmo ele estando fechado, você vai ter que olhar, de repente vai ter que fazer a pintura, né? Vai ter que um móvel que estava inteirinho, está com um probleminha, mesmo sem uso, imagina com uso. Então, o Estado tem essa dificuldade. Se você lembrar bem, quando o governador Ibanez assumiu em 2019, tinha um viaduto caído no centro de Brasília. Né? Um viaduto foi construído já no início, foi inaugurado em Brasília, que ele caiu. Mas caiu por quê? Foi culpa do antecessor imediato? Não. Foi culpa do outro? Não tem como você ver a culpa. Entretanto, foi culpa de gestões que não fizeram as manutenções necessárias. E então isso aí levou o governo, né? Logicamente, eu acho que um governo bem planejado tem isso já no seu escopo, de fazer sempre. Eu vou ficar 4 anos como governante, que é o período, né, de um governo. Então, nesses 4 anos, você tem que fazer tudo aquilo que o governo tem que fazer em 4 anos. E muitas vezes isso não aconteceu. Então, a gente tem na Ceilândia a mesma questão. Asfalto, né? O asfalto, ele tem prazo de validade. Dependendo do tipo de asfalto, do tipo de trânsito que ele recebe, ele tem uma duração. Mas ele dura tanto tempo se ele tiver um cuidado tal. Por exemplo, você identificou um ponto, eu nem sou engenheiro, mas já estou virando. Se você identificou um ponto de fratura, de infiltração, aquilo tem que ser corrigido rápido, para que ele não se espalhe e comprometa o pavimento numa extensão muito grande. Isso, se você não faz, vai comprometendo. Aí começa o quê? Abrir buraco. Aí você começa a tapar o buraco. Aí tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Você pode só jogar uma massa fria ali, pisar em cima e ir embora, que não dura uma semana, continua o problema. Você pode fazer um tapa-buraco melhor ali com a massa quente, sem preocupar muito com o redor, ao redor do buraco, que também dura um pouquinho mais, mas não é eficiente. Você pode fazer o que a gente chama de um pano, um corte grande, e fazer uma recuperação que vai durar mais. Ou dependendo, você pode vir, fresa aquilo, arranca e põe outro. Então, isso, né, essas decisões, esses investimentos, nem sempre foram feitos na hora certa. Então, nós temos na Ceilândia esse problema sério de pavimento. Nós temos, por exemplo, na Penorte Par, que é o PSU. As pessoas falam PSU e Penorte, mas não é. Né? O endereço tudo é Penorte, é QNP, né? Par e ímpar. Aí as pessoas apelidaram o PSU. E tem gente que nem sabe que lá é Penorte. Então, mas é bom que já todo mundo já conhece como PSU, né? Então... Mas é o Par, né? O Penorte Par, que é o PSU. Foi uma área que foi implantada numa época em que havia uma necessidade de agilidade para trazer aquelas famílias, né? E foi feito o tal do tratamento superficial simplificado, que não é um asfalto, é um pavimento temporário. Só que o temporário ficou definitivo, né? Se você contar cada quadra do PSU, se você for olhar, acho que todas lá, eu não parei para fazer, mas é praticamente todas. Tem conjuntos, uma quadra, tem conjuntos de A a Z. Em torno do quê? De 50 casas em cada conjunto, uma média, né? Então, você vê a quantidade de ruas, de casas que dependem daquela rua que tem um pavimento ruim. E isso, se você pegar para a cidade toda, olha a quantidade que é. E asfalto é uma infraestrutura muito cara. Muito cara. Sem contar que o trabalho nesses conjuntos, ele causa um transtorno muito grande, porque muita ligação de água feita de maneira errada, de energia. Não é errada porque o cara fez gato, não é errada porque na época foi feito superficial ali para atender rápido e pronto. Quando você vai fazer o trabalho, corta a água, corta a energia, é uma trabalheira. Então é uma infraestrutura que dá
que tem que ser feita, mas ela é muito demorada e muito cara. Então a gente tem buscado no governo melhorar. Só que a gente não consegue fazer como faz nas avenidas. Entra, faz uma avenida inteira, troca todo o pavimento, pelo menos as áreas de grande circulação nós estamos cuidando. Se você olhar, quantas vias já foram pavimentadas na cidade e tem mais novidades por aí. Vamos esperar. Gente, novidade é bom, não fala em tudo, viu? Você gosta de novidades. Eu deixo assim, quem tem que anunciar é o governador. Vai ter muita novidade boa para a cidade, muito investimento ainda, nesses 2 anos de governo que ainda temos, né? Em termos de pavimento. Vamos buscar resolver muitas coisas internas. Não vamos dar conta de fazer tudo, mas esperamos que os nossos sucessores venham com essa visão de cuidar da cidade de forma mais definitiva, né? Porque um tapa-buraco ali, eu sei, eu já recebi umas críticas pesadas e eu ouço e sei que a pessoa tem razão. Só que eu sei também da minha limitação, né? E eu muitas vezes tenho que ficar insatisfeito comigo mesmo por não conseguir atender. Mas é porque assim, antigamente nós tínhamos uma autonomia maior, as administrações tinham um poder maior de resolver essa questão imediato, porque você já tinha material até dentro da administração. Olha o tamanho que o Brasil deve. Não. Né? Hoje são 35 reais. Para o que era, igual eu que nasci no Museu Histórico Candango, né, hoje que é o Museu Histórico Candango, eu nasci ali dentro, então quer dizer, eu sei o que é o início de Brasília e o que é hoje, né, o nosso convívio, o nosso andar, o nosso caminhar. Dilson, e aí? Você tá bem, tranquilo? Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa Ceilândia. Não, deixa eu falar. Ou você quer falar mais alguma coisa a respeito? Vamos lá. Já que nós estamos falando de infraestrutura, fica à vontade. A gente está falando de pavimento. O certo é fazemos o pavimento, vamos cuidar da calçada, porque você entrega aquela via completa, né? É o que nós estamos buscando, né? Em alguns locais a via foi feita, nós ainda vamos correr atrás de fazer a calçada, resolver meio-fio. E outro problema sério da Ceilândia, drenagem. Porque nós temos a drenagem da Ceilândia antiga, foi dimensionada para uma situação que se extrapolou. E assim, a tecnologia anterior, do passado, não tinha muito como você fazer limpeza. Porque assim, era tudo na base do braço. Tem limitação para uma pessoa entrar dentro de uma galeria de água pluvial e fazer aquela limpeza. Porque o tempo, a gente falou do problema de lixo, de entulho, isso em algum momento vai para dentro da galeria. A gente falou aí de poda rapidamente, uma poda que não é coletada em tempo, né? Muitas vezes a própria população poda as árvores, a sua planta e joga no meio da rua, e ali, como aquilo não faz parte do processo normal da cidade, aquela poda acaba ficando ali, acaba indo parar na drenagem. Árvores plantadas de forma indiscriminada e às vezes errada mesmo. Espécies vegetais e local de plantio em cima de rede. Então nós temos redes obstruídas com raízes. Então assim, a rede de drenagem hoje da Ceilândia está com muito problema. E nós estamos fazendo uma avaliação agora com tecnologia, né? Caminhões obstruidores, você já viu um trabalho maravilhoso, filmagem. E o que nós estamos detectando é isso. Tem muitos pontos de rede que precisam ser reconstruídos. Se você ver aqui na leste, a gente reconstruiu um trecho, um ponto de alagamento, a uma rede que estava completamente destruída por raiz de árvore. E o que sai de dentro da rede dessa na limpeza é impressionante, é resto de asfalto, lixo, bicicleta velha, calota de carro e placa de carro, eu nunca vi tanta, né? E outras coisas, a rede quebra, né? Ela é de concreto, por algum motivo uma raiz quebra, aquela rede vira, o concreto do tubo quebra e obstrui. Então isso tudo a gente está mapeando, vamos melhorando à medida que for possível, que vai tendo recurso, a gente vai refazendo, e essa desobstruição que está ajudando. Nós temos que resolver em curto prazo, aí isso em médio prazo estão elaborando os projetos para maiores intervenções, né? O Sol Nascente, que é a cidade aqui, a gente não pode separar de Ceilândia, porque um lado da cidade é Ceilândia e outro é Sol Nascente, já está recebendo uma drenagem mais robusta, mais moderna, e que a Ceilândia consiga então fazer essa interligação, diminuindo o problema aqui e não causando problema lá. Porque então, o objetivo é o que? A água vem daqui de Ceilândia e desce arrastando tudo lá do Sol Nascente. O Sol Nascente sofre mais do que tudo, né? Isso. Se você faz aqui, lá vai diminuir a potência de água. Então temos isso e temos outros problemas. Por exemplo,
A gente falou do pavimento, eu falei de trânsito. Ceilândia foi feita, concebida para um trânsito normal de cidade. Ônibus, um caminhão esporádico, um caminhão menor. Hoje Ceilândia tem atacadistas. Hoje o transporte rodoviário está muito mais robusto, caminhões articulados 2, 3 vezes. Esses veículos transitam na cidade sem ter uma malha rodoviária, uma malha viária adequada para esse trânsito, tanto o peso, que danifica o pavimento, quanto os retornos. Então, um caminhão desse, quando vai fazer um retorno, o raio do retorno é muito curto para esse caminhão. Então, ele quebra a calçada de cá no retorno, ele quebra a boca de lobo de cá para fazer a tomada, e quebra a boca de lobo do outro lado e quebra a calçada. Não, ele sai destruindo tudo, né? Então é isso. Então, esses são os problemas. Por quê? Por que eu misturei isso na drenagem? Porque as bocas de lobo, nós temos muito problema de boca de lobo quebrada por veículo, principalmente caminhão. Então é a nossa luta diária, nós temos em torno, a gente tinha umas 10 mil bocas de lobo na Ceilândia. Imagina, a gente tendo o trabalho de vistoriar, limpar, trocar, repor tampas na cidade desse tamanho. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou ter que marcar outro dia para vir para cá com o Wilson, para nós passar 2 horas conversando sobre isso, porque é muita coisa. Não é pouco, você pensa que ser um administrador é fácil? Ser um prefeito na sua cidade, né? As outras cidades é fácil? Não é fácil, mas é gostoso vivenciar né, o dia a dia da cidade. Eu acho isso muito bacana, principalmente a parte cultural, a parte de esporte, tem muita coisa para ajudar. E não vamos falar nesse assunto, não dá nem tempo de entrar. Entendeu? Não dá tempo de entrar. Nós vamos falar até um pouco rápido referente ao nosso aniversário da cidade, né, que está completando 54 anos, não é à toa. Né, tem uma história toda por trás disso aí, mas depois eu vou conversar com um historiador que vai vir conversar comigo aí, chamar o Leão para vir bater um papo comigo sobre a história mesmo de Ceilândia, como tudo começou. Eu vou perguntar para o Dilson o seguinte: como é que tá os trabalhos aí para o nosso aniversário da cidade, 54 anos? Cara, é top demais, velho, me amarro isso aí, muita festa bonita, você pega a visão. Pois a gente tem a função nossa é trazer todos os eventos que acontecem na cidade, normalmente já botar no calendário festivo e organizar alguns eventos a mais. Né? Então a gente tem, por exemplo, já confirmado, vamos ter o Record em Cidades aqui ao lado, no dia 22, vamos ter a Fé Comércio mais perto de todos, que é um trabalho maravilhoso. Sensacional. No dia 5, né, que vai ser na Praça da Bíblia. Nós temos já a Secretaria de Cultura também, com um palco, com um show aqui, uma coisa menor, não é aquele show grande que tivemos no ano passado, que aquele show vai ter, mas em abril. Então esse ano o aniversário da Ceilândia não vai se resumir a março, a gente vai entrar no mês de abril também com eventos comemorativos. Nós temos o nosso Parque do Setoró, que está em processo adiantado de implantação. A gente quer fazer um lançamento, né, desse parque, que já está com toda a infraestrutura sendo providenciada. Ainda vai ficar alguma coisinha, mas no dia do aniversário a gente quer fazer, na época do aniversário, alguma coisa, que é uma demanda muito antiga. Antigaça. E a gente espera que a comunidade vá, compareça, mas compareça com um espírito de alegria, né, de estar recebendo um presente. A gente sabe que tem sempre críticas, pessoas que discordam, mas nessa hora é hora de, né, vamos comemorar, positividade, até porque o parque vai ficar muito bonito, está ficando. Eu passei por lá já. Nós temos a Praça dos Eucaliptos, que vai receber muito investimento. Ainda este ano nós vamos também ter uma praça muito mais bonita, mais interessante para a comunidade, e muitas obras de acessibilidade, né, de pavimentação, de paisagismo. A Nova Cap está trabalhando para ter um contrato de poda, uma coisa mais eficiente, porque a Ceilândia tem muita água, a despeito do que dizem, tem árvore demais. Agora, quando você olha a Ceilândia de cima, você acha, não tem muito. Por quê? Você vai na cidade interior de Goiás, você é de onde? Eu sou de Brasília, mas filho de paraibano, de pai e de mãe. Então, até no interior do Nordeste, as casas têm árvore. Tem. As pessoas têm uma fruteira, Isso, ou mais de uma no seu quintal, né? E aqui não, porque aqui os terrenos foram todos ocupados. Então, o que sobrou para ter arborização foram as vias públicas.
Então, dentro dessas vias públicas, nós temos muitas árvores. Então, exige um contrato bem eficiente. Então, o que é importante eu dizer, para encerrar, estou vendo que você Não é porque eu fico aqui, porque eu vamos ter o corte do bolo, Bom. no dia 27, aqui ao lado da administração. Esse é Dia tradicional, é tradicional esse corte de bolo. E no dia 29 vamos ter o retorno do desfile cívico. Boa. Às 8 horas da manhã, nós vamos ter aqui do Colégio Centro Ensino Médio 3 até o lado da administração. Legal. Já tem bastante criança, pessoal das forças, né, militares, bombeiros. Vai ser um desfile muito bacana. A gente vai ter uma coisa aí bem grande para esse retorno do desfile cívico na cidade. Gente, o legal é o seguinte, é somar. Tá? O trabalho tem que ser feito dessa forma. Vamos somar junto à administração para cuidar da nossa cidade. Quem tem que cuidar da nossa cidade somos nós, que moramos nela. Entendeu? Então esses eventos que vai acontecer, vão participar. Mas vamos participar com positividade. Eu sei que tem muita coisa que vocês acham, não pode ser assim, pode ser de outro jeito. Sempre conversa, em vez de ficar dialogando pesado, conversando na rua, blá blá blá, cheio de conversinha. O programa é meu, eu posso falar o que eu quiser então. Entendeu? Cheio de conversinha. Não, vem, senta, bate um papo, conversa, diálogo, traz as suas ideias. De repente você tem ideias, traga as suas ideias, porque é isso que o administrador vai ouvir. Ele vai ouvir a gente, você pode ter certeza. Entendeu? Você pode ter certeza. Então a festa vai ser maravilhosa. 54 aninhos, ainda tá jovem. Tá jovem, bem mais nova que eu. Tá jovem, entendeu? Eu quer dizer, eu tenho 4 pontos alguma coisa. Então ainda estou dentro do andar da carruagem. Gente, um programa sensacional, um bate-papo bacana. Nós vamos marcar outras vindas, né, e outros bate-papos do Dilson junto ao programa Fala aí Túlio, né, junto da rede STP TV para o Brasil e para o mundo. E tudo indica agora que a rede STP TV vai ser canal aberto. Né, em Brasília, no Brasil todo, mas com sede em Brasília, Aracaju e, se eu não me engano, em São Paulo. Tá? Gil, estamos juntos e misturado. Mais um programa, agora você vai deixar aquelas considerações finais, aqueles agradecimentos, né, para poder fazer jus ao nosso bate-papo de hoje, porque o cara é técnico, o cara entende, pai, o cara entende. Eu embolo tudo, ele vai lá e desembola tudo. Esse é o programa Falar em Tudo, alegria. Pois é, primeiro agradecer mais uma vez o espaço, né, para levar coisas, novidades e o dia a dia da nossa cidade. Cidade que, como eu disse, não moro, mas aprendi a amar. Na minha sala hoje, o quadro central da minha sala é uma pintura que eu ganhei de Ceilândia, pintura linda de pessoas, artistas da cidade. Então é uma cidade que entrou no meu coração e não vai sair nunca mais. E dizer que a administração, né, a administração pública, considerando, mais uma vez, falando do nosso maestro, o governador Ibanez, que é ouvir a todos, e é isso a gente faz. Quem fala, não me recebeu, lógico, às vezes o cara quer ser recebido no momento que eu não posso, mas nós temos uma agenda, eu recebo todos, estamos à disposição de todos, vamos construir as soluções da cidade juntos. Nós temos o PDOT que está em revisão, participem da revisão do PDOT. Nós temos o plano de transporte urbano aí também, que na quinta-feira no IFB, se eu não me engano, 7 horas da noite, vai ser a audiência pública de Ceilândia. Vamos falar de transporte público, vamos reclamar, vamos no local certo, né? Enfim, fiquem ligados. Tivemos agora a audiência pública, né, sobre... Não é audiência pública, foi consulta pública sobre o centro de Ceilândia, um projeto lindo está sendo desenvolvido para revitalizar aqui o centro da Ceilândia, CNM1. Enfim, o Estado está aberto, o governo está aberto, este governo está aberto para ouvir, né, vocês, e também tem os canais oficiais. Quando quiser elogiar ou reclamar, nós temos ouvidoria, nós temos o Participa DF e nós temos agora a administração 24 horas, além, né, dos aplicativos de empresas como a SEB, a CAES, para você fazer sua reclamação. E pode falar com quem? Pode falar com o Fortaleza também, viu? Fala com o Fortaleza, pega ele no meio do caminho que ele vive na cidade andando mesmo, pega o Fortaleza. E o telefone é 162 também para fazer esse Sim. mesmo tipo de comunicação oficial com o governo. Podem também vir a nosso protocolo, protocolar um documento, ou o que for, né, e marcar com a minha secretária, quando quiserem, uma audiência com a gente. Estamos aqui para receber. Você viu aí? Isso é o programa Fala aí Tudo, trazendo coisas boas, pessoas que têm um conhecimento amplo, têm um trabalho sensacional,
Programa Fala iTunes, Rede STP-TV para o Brasil e para o mundo hoje com o Dilson, nosso administrador de Ceilândia, Ceilondres, a nossa CI, entendeu? Falando muita coisa, tem muita coisa para falar ainda. Então manda um beijo no coração de cada um de vocês, se inscreva no canal, deixa aquele joinha e ó, manda pra geral. Tchau e obrigado, fica com Deus!